Estamos de volta com Direto ao Ponto TVM Goiás, com você onde você estiver. E olha só, alertando a todos que estão nos assistindo, você que nos acompanha nas nossas redes sociais, nas nossas fanpages, no canal do YouTube ou mesmo no nosso aplicativo. A TVM Goiás está no ar de segunda a segunda, 24 horas no ar. A nossa programação local entra no ar a partir das 11 da manhã e vai até às 13h45. E também nós temos aí mais de 1h30 de programação no período da tarde. Você pode acompanhar os nossos programas Direto ao Ponto, TVM Cultura, Click Like e toda a nossa programação você acompanha na rede. Para você acompanhar é simples. Nas redes sociais, TVM Goiás, em qualquer um dos canais sociais, você pode digitar TVM Goiás, que você vai encontrar a nossa programação. Você vai acompanhar ao vivo todos os dias a partir das 11 da manhã. E o nosso aplicativo você encontra na sua loja de aplicativos, no Play Store. É só você baixar o nosso aplicativo TVM Goiás, que você vai acompanhar a programação da TVM Goiás e também da Rede Brasil de televisão. Dr. Rafael Moncorvo, vamos terminando aqui o nosso bate-papo. Foi muito bom, muito obrigado pelo senhor nos receber aqui. Foi de muita valia. A gente tem muita coisa para discutir dentro desse tema, é amplo, mas eu espero que as pessoas que nos assistem, estão assistindo, pode ter sido esclarecedor para eles, e as pessoas que não entenderam, vai ter esse material em acesso lá no nosso canal do YouTube, que pode ver e rever quantas vezes for necessário. Em nome da TVM, a gente agradece ao senhor. Vamos um bate-papo rápido aqui, doutor, direto ao ponto. A justiça, o senhor acha que a justiça ela é vendada para todos ou a justiça não é igual para todos? Eu acredito sim nas nossas instituições. Eu costumo dizer, eu vou falar da minha área, que eu sou advogado criminalista, que a gente mais vê. O que às vezes acontece? Uma defesa técnica de qualidade, ela é cara. Então, às vezes, quem tem dinheiro tem condição de contratar bancas e advogados bons que levem aquele direito até a apreciação do Supremo Tribunal Federal. E o que acontece? As interpretações e decisões do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, são decisões mais técnicas do que geralmente decisões de primeira instância. Então, lá se aplica realmente a Constituição. Então, às vezes, dá-se aquela impressão que a justiça é só para os mais abastados, mas é porque quem tem dinheiro geralmente tem condição de contratar uma boa defesa. E o que é o problema aqui para nós do estado de Goiás? Isso aí tem se nivelado em estados como Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul, que eles têm defensoria pública estruturada e atuando. Hoje os índices de assistidos pela defensoria pública, quem não tem condição de contratar advogado nesses estados, está de igual para igual nos tribunais superiores. Aqui no estado de Goiás nós não temos defensoria pública. Os defensores públicos são muito bem preparados nesses estados que eu mencionei, que dá para pegar a pessoa que não tem condição de contratar um advogado particular e levar o pleito dela até a apreciação dos tribunais superiores. Então, eu acredito que a justiça é para todos, ela está lá à disposição. O problema é o acesso à justiça. Então, acaba que um não vive sem o outro. Então, se a gente tivesse cada vez mais defensorias públicas dos estados estruturadas, eu acho que a gente teria sim um equilíbrio. Então, o problema, ao meu ver, não é na administração da justiça, é a questão do acesso à justiça, porque para você ter uma apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, são honorários mais caros, que muitas vezes o cidadão não tem condição de estar arcando. Hoje no Brasil, 50% dos crimes são crimes contra o patrimônio, que é igual se você relatou furto, roubo, estelionato. Aí você pega uma pizza ali, 50% dela. 25% é tráfico de drogas. Então você tem 75% crimes contra o patrimônio, 25% sendo tráfico, 50% crimes contra o patrimônio. Sobra 25% de crimes outros. Eu costumo dizer o seguinte, quem comete crime contra o patrimônio ou tráfico de drogas está buscando o quê? Dinheiro. E paralelo a isso, eu costumo dizer o seguinte, quem é o bem-sucedido socialmente hoje falando? É aquele que tem casa,
que tem um carro bom e que viaja. Esse é o bem-sucedido. Então, essas pessoas que têm essas coisas não é o bem-sucedido. Então, o que acontece? Quando você vê os dados antropológicos e sociológicos de quem está no cárcere e comete esse crime, geralmente é população negra, com pouca educação, que geralmente não teve família estruturada, ou seja, são pessoas que têm menos oportunidade de atingir essa questão desse ser bem-sucedido, comprar casa, ter carro, e a questão material. Então, o que eu acho? O grande problema que nós temos é desigualdade. É lógico que não se justifica você cometer crime em troca de patrimônio. Só que mentalmente, eu costumo dizer que nesse momento agora, está nascendo um menino numa favela qualquer do Brasil, que a mãe tentou abortar 3 vezes e não conseguiu, que é completamente abandonado, ele vai criar nessa favela. E aí, com o longo do tempo, ele passa a ver que ele não tem oportunidade, ele não tem estudo, ele tem uma guerra vencida quando ele consegue ter um alimento, e ele passa a ver lá embaixo, quem tem maior condição, com carro, com namorada, com tênis de marca, e ele olha para o lado o chefe do tráfico, que ele tem mulheres, ele tem vida boa. Na cabeça daquele adolescente, que às vezes o tráfico já pega ele assim, pensa, a minha única oportunidade de ser bem sucedido é por aí. Então eu acho assim, se a gente se possibilitasse no combate da criminalidade, também fossem feitas políticas públicas estruturais, como mais acesso à educação, mais acesso à cultura, você atacaria muito a questão da criminalidade, não só com o direito penal, porque o direito penal ele tem sido cada vez mais severo desde 1990 para cá, e o crime está aumentando, porque é muito fácil para o congressista, com uma canetada, falar que a pena de um crime era 10 para 20. Isso aí ele não faz um cálculo, não tem embasamento técnico, e você muda a letra da lei, você não diminui a criminalidade. Você não vê pessoas que cometem esse tipo de crime e falam, não, eu cometo crime porque a lei é frouxa. Ele comete crime porque na cabeça dele é o jeito que ele tem de ser bem sucedido socialmente. Então eu acho que nós temos sim que modernizar muita legislação penal, nós temos que modernizar o aparato do Estado, mais estrutura, principalmente para as polícias, mas nós temos que ver também quem é o tipo de bandido que nós temos encarcerado hoje. Será que o motivo é só essa legislação que alguns falam que é frouxa, que não é verdade? Não. Nós temos todo um contexto muito bem pesquisado pela criminologia de quem é. Então eu acho que nós temos que agir contra a criminalidade, não só em direito penal. Nós temos que atacar esse problema não nas suas consequências, mas nós temos que ver qual é a sua causa. Eu costumo dizer o seguinte, você não trata uma pessoa de câncer só dando um analgésico. Você tem um tratamento duro, que é a quimioterapia, por exemplo, que seria esse tratamento. É um tratamento de política de Estado. O Estado tem que estar presente não só no direito penal, ele tem que estar presente em outras vertentes. Distribuição de renda, no ponto de vista do senhor, seria uma das formas a gente contribuir com a justiça. Isso, nós tivéssemos uma distribuição de renda. Essa distribuição de renda que eu falo é questão financeira. Eu falo é você ter um Estado em que aquele que nasce uma família mais pobre, ou até mesmo sem família, como acontece. Tem condições de estudar, tem condições de estudar. Não adianta a gente fechar os olhos para essa realidade. Será que quem nasce numa família de menos condições tem as mesmas condições de competitividade de prestar um Enem do que aquele que na escola particular, curso de inglês, professor particular, tem comida em casa todo dia? É injusto. Não é igual, não é igual. Eu sinto que esse 2020, parece que eu sinto a população mais otimista do que estava nos outros anos. Parece que alguns números que têm se divulgado pelo governo, principalmente econômico, eu tenho notado que o ano começou um sentimento de otimista. Isso é bom. Na minha área específica, eu falo o seguinte, principalmente com esse pacote anticrime, eu costumo dizer para os colegas advogados o seguinte, está cada vez endurecendo mais a legislação para o direito de defesa. Se antes um bom advogado criminalista tinha que ser nota 10, agora tem que ser nota 11, porque está endurecendo cada vez mais. Então, eu vejo em questão de punição, nós vamos aumentar bastante. E parece que essa é a linha do governo federal.
É uma linha mais igual, acho que está com os pilares de ministro são militares e tudo mais. Nós estamos com cada vez mais com esse endurecimento. Mas apesar de ter essa vertente, que é respeitável, às vezes a gente discorde alguma coisa, eu vejo um cenário positivo. Nós estamos aí no campo jurídico, já na minha área aí, tem se falado muito da possibilidade de uma reforma tributária, que nosso contribuinte está estrangulado, eu espero que seja benéfico. Só que eu acho assim muita dificuldade, às vezes, apesar de ser federal, está vindo uma reforma tributária em época de eleição municipal. A gente sabe que deputados federais eles são diretamente interessados em municípios. Então pode ser que até as eleições influenciem essa política lá de cima depende dessa daqui de baixo. Então assim, é um ano de otimismo, mas é aquela assim, você confiar, mas um pouquinho desconfiando. Vai ter muita novidade por aí. Gente, nós falamos com o Dr. Rafael Moncorvo, que é advogado criminalista do escritório Barbosa Souza Neto, aqui na Marechal Rondon, nos recebeu aqui na sua sala de reuniões, aqui no seu escritório. Muito obrigado pelo carinho, pela consideração por ter nos recebido aí, doutor. E esse bate-papo legal. A gente espera voltar e falar com o senhor de novos assuntos e espera falar mais vezes. Fique ligado na TVM Goiás, você pode acompanhar a nossa programação através dos nossos canais sociais, nas nossas redes sociais, nas fanpages, você pode nos acompanhar também no canal de YouTube, você pode nos acompanhar também através do nosso aplicativo. Você que não tem o aplicativo, é só baixar o aplicativo lá no Play Store, na sua loja de aplicativos. Em breve também, eu acredito que no máximo em um mês ou pouco mais que isso, a gente já vai estar também com o nosso aplicativo à disposição lá no iOS para você que tem os iPhone. Muito obrigado por você ter nos acompanhado. Fique ligado na nossa programação. TVM Goiás, com você, onde você estiver.